Muitos que achavam que esse ano seria difícil, nós chegamos bem. Estamos todos aqui na casa de Deus. E eu queria nessa noite trazer uma mensagem. Aliás, eu queria completar a mensagem que nós pregamos aqui pela manhã. E eu tento trazer para vocês uma mensagem do Natal que fale da natureza de Cristo, de que obra Ele fez em nós, e qual realmente é o significado do que vimos aqui expressado no louvor, na dança, no teatro. Foram todas as expressões sobre aquilo que nos aconteceu, o nascimento do menino Jesus. E eu escolhi para falar ao coração de vocês o texto do Evangelho de João. O Evangelho de João é o mais fantástico, não desmerecendo os outros três. Mas os outros três trazem uma cronologia acerca da vida de Jesus. Marcos traz a imagem do Cristo como servo. Mateus apresenta Jesus como o rei. E Lucas como homem. Simplesmente o homem. A quem ele chama nos seus textos de o Filho do Homem. Mas João traz a verdadeira expressão daquele que é o Cristo, daquele que é o Messias, o enviado de Deus, o Salvador. João repete nas suas palavras aquilo que Deus falou um dia a Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele é o quarto evangelho, é aquele que apresenta o Senhor como Deus. O livro conta a história do que aconteceu nos dias do imperador Tibério e de Herodes Antipas. Vivia ali um judeu de nome Jesus, que afirmava ser o dono de todas as coisas, o pão da vida, a água da vida, o bom pastor, aquele que daria sua vida por suas ovelhas, que ressuscitaria os mortos no último dia, o próprio Messias, o caminho para Deus, o objeto próprio da fé e de adoração, e o único que podia dizer: eu e o Pai somos um. E João escreve este livro com um propósito de trazer esperança aos seus leitores, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Portanto, o nascimento de Jesus, sob a ótica de João, é que este nascimento nos trouxe esperança. E não importa se ele tem acontecido no dia 25 ou não, ou 4 de abril, 2 de julho, não importa a data. Muitos tentam desmerecer a historicidade deste nascimento, dizendo: não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não, essa data virou uma data comercial. Não importa isso. Importa que nós escolhemos um dia para lembrarmos do seu nascimento. E esse nascimento deste menino mostra, através do Evangelho de João, que a esperança nasce todos os anos em nós. Que este menino que nasça no coração de todos. E eu quero hoje traçar este caminho. E eu quero que vocês, a Deus me deu uma oportunidade e um dom. E eu ousei um dia começar a escrever o Evangelho a partir da minha tradução, daquilo que eu entendia da palavra de Deus. E eu comecei pelo Evangelho de João. E no capítulo 1,
ele começa dizendo: no princípio, na origem, era o Verbo, a palavra, o Logos decretado ou ordenado. E o Verbo, a palavra, estava e era com Deus. E o Verbo, a sua palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas no cosmos foram feitas por intermédio dele. E sem ele próprio, nada do que foi feito se fez. A vida, a luz estava nele. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Escuridão e as trevas não prevalecem contra ela. E levantou-se na história um homem, um profeta, enviado por Deus, cujo nome era João. E este João Batista apresentou-se com a função de testemunha, para que testificasse de forma honrosa a respeito da luz, Jesus, que iria se manifestar, a fim de que todo mundo viesse a crer e confiar na verdade por intermédio dele. Ele não era a luz verdadeira, mas veio para que testificasse de forma honrosa da luz que se manifestaria. E ele, Jesus, era a verdadeira e perfeita luz que apresentou-se ao mundo para iluminar todo o mundo. E o Verbo, que era Deus, estava no mundo. O mundo, a sua criação, foi feita por ele próprio, mas o mundo não o percebeu. E não entendendo a sua obra, nem o seu conhecimento, tampouco teve experiências profundas com ele, com Jesus, o Cristo. Ele veio para os que lhe pertenciam, e os seus não o aceitaram como Senhor, nem o reconheceram com a razão que ele mesmo lhes deu. Tampouco levaram consigo a salvação que lhes proporcionou. Mas a todos quantos lutaram para o receber, agarrando com as mãos, reivindicando como seu, escolhendo-o para si mesmo, ele concedeu como um presente a alguém que já o pertencia, o poder, o direito e o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram e confiaram com convicção na verdade de Jesus Cristo, os quais que não nasceram do sangue, nem do homem, nem do desejo, nem da determinação, preceitos ou escolhas da carne, como nascido naturalmente, e nem da vontade humana, mas nascido no interior de Deus, de sua expressa vontade, com um propósito dele. E este Verbo, Deus, se fez homem, e construiu uma tenda, habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas como se não bastasse apenas habitar. E o texto aqui usa uma palavra grega chamada skeno, que significa tabernacular, estar em nós. Certo dia Deus chega a Moisés, na antiga aliança no deserto, e fala para Moisés levantar uma tenda ali, a tenda da congregação, o tabernáculo, e ele promete que ele estaria ali. Jesus concretiza a obra, construindo esta tenda, este tabernáculo em nós. Sabe como? Através do menino Jesus. Porque quando ele nasce, nasce a esperança do Cristo. Quando ele nasce, nasce em você este tabernáculo que ele mesmo levanta em você e em mim. O próprio João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo
por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus. Portanto, essa obra, o nascimento, é este momento de esperança. E um dia este menino cresce, chega no seu momento, e diante da igreja ele proclama: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar e dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa esperança nasce em nós, e de repente um dia ela vem e declara na sua e na minha vida: seja cumprida essa vontade. Que este Cristo renasça e traga esta esperança. E depois de fazer a sua obra, um dia o próprio profeta João Batista, aquele que foi designado para testemunhar acerca do Cristo, quando preso, ouvindo o que Cristo estava fazendo, chama seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E essa pergunta ela é retórica, porque o próprio Jesus, quando foi batizado por João Batista, teve o testemunho do céu, quando uma pomba, o Espírito Santo de Deus, pousou sobre ele, e ouviram uma voz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ora, por que então João manda perguntar se era ele o Cristo? Porque João tinha uma obra. Ele foi enviado por Deus para testificar. E naquele momento ele queria saber de Jesus: há ainda alguma coisa que eu deva fazer antes de morrer? E Jesus manda dizer a ele: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Por que existem tantas metáforas? No Novo Testamento nós vimos muitos milagres. Todas as horas nós vemos ali um cego sendo curado. Por que tem tanto cego? Por que uma hora Jesus vai, gosta no chão, passa aquele plástico no coitado do cego e manda ele se lavar? Eu também ia me lavar, eu ia correndo. Noutra hora, ele apenas ora por aquele homem e ele é curado. Em outra, ele nem faz uma coisa, nem em outra, ele apenas pergunta: o que você quer? Eu vejo, Senhor, então seja feito segundo a sua vontade. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa o método, importa a ação do Cristo na sua e na minha vida. Glória a Deus. Essa metáfora fala de nós que estávamos cegos, fala de nós que estávamos aleijados, leprosos, e um dia este menino nasceu no seu e no meu coração e fez essa obra. Este é o motivo do Natal: trazer a cura, trazer a esperança, porque as boas novas foram pregadas aos pobres. E um dia então, como foi descrito aqui, Mateus nos conta uma história.
Ele diz que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é o menino. Esse é o menino que veio para dar a esperança, mas nasce em nós para nos dar um sonho de Deus. Deus tem sonhos para você. Aliás, se você quiser procurar no Novo Testamento, é a única passagem em que ele fala acerca de um sonho, é no nascimento de Jesus. Deus tem sonhos para nós, e a Ele não basta dar esperança de que isso que você está passando, Ele vai cuidar, Ele vai curar, Ele vai resolver. Mas fora a esperança, Ele quer dar muito mais. Ele quer te dar um sonho. E este menino nasce para dar um sonho, para dar esperança. Mas esse sonho é o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que você viva na plenitude dele. Quando Paulo fala aos Efésios, ele ora para que essas gloriosas riquezas do Senhor venham até nós. E ele pede para que o Espírito de Cristo habite nos corações mediante a fé. Mas o que mais interessa aqui é que ele fala acerca dos sonhos de Deus, dos pensamentos de Deus para nós. Não é da morte que as pessoas têm medo, mas de chegar ao final da sua carreira, da sua vida, e perceber que nunca viveram de verdade. Uma pesquisa foi feita com 100 pacientes terminais, pessoas à beira da morte, e pediram para que eles refletissem sobre os seus maiores arrependimentos quando chega o limiar da vida. Quase todos responderam que não se arrependiam do que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. E são estas normalmente as suas últimas palavras. Não. Deus nos deu a nós a possibilidade de chegar ao final plenos, cheios de vida, porque a todo momento Ele dá uma chance de começar de novo. Toda a sua experiência de testemunho, de obra, descrita no Novo Testamento, fala de recomeço. Glória a Deus. De oportunidades que Ele nos dá todos os dias, de uma nova chance. Todos os meses, quando ceiamos, temos uma dessas oportunidades de se arrepender dos nossos maus caminhos, de curarmos as nossas feridas e sararmos a nossa terra. Basta se arrepender. Ele nos dá uma chance de começar de novo e viver os sonhos dele para nós, para mim e para você. Portanto, o nascimento do menino Jesus traz a esperança e
e o sonho a cada um de nós. Esse é o significado do Natal. A esperança e o sonho são uma atitude em nós, uma atitude de Deus em nós. Porque quando ele fala, ele amou o mundo de tal maneira, a expressão de amor foi dar o seu filho para você, para você, para você. Foi fazer com que este menino, Jesus, nasça no seu coração e comece a queimar aí esta vontade de viver o sonho de Deus. Você veio aqui hoje com esta esperança. Deus o trouxe hoje aqui para que você viva o sonho de Deus para a sua vida. Paulo, João, Santo Agostinho, Lutero, Calvino, Billy Graham, Martin Luther King nunca tiveram um sonho, o sonho que os teve. Deus te dá este sonho. Deixe que o sonho de Deus os tenha. Deus sonhou uma vida de vitória. Deus sonhou uma vida de alegria para você, de oportunidades para você. Pare de olhar para aquilo que você não tem, mas preste atenção naquilo que você tem. Amém. Naquilo que Ele já entregou nas suas mãos. Um dia Deus disse a um homem desesperado: o que você tem nas suas mãos? Você tem as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos. Faça acontecer na sua vida. E não é uma questão de pensamento positivo ou de motivação, porque isso acaba. Somente o pensamento e o sonho que é firmado em Deus permanece. Tudo aquilo que é humano se dissolve, como o nosso corpo um dia vai se dissolver. Mas aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai te entregar. Ele vai te entregar. E a prova de que Ele faz isso é que todo ano, nasce a esperança em nós. O sonho não acabou. Ele nasce, e nasce de novo, e nasce de novo, para que você caia e levante, caia e levante. Ele não prometeu e nem enganou ninguém que está aqui. Ele disse: vai ser difícil. É uma caminhada dura, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E o que é o teu ou o meu problema? Senão nada diante daquele que faz nascer o menino Jesus, que se entrega para nós. Então comece a viver a sua vida plenamente em Deus. Pare de buscar soluções humanas. Hoje eu estava conversando com um irmão e ele falou: às vezes a gente quer dar um jeitinho com Deus, quer ajudar Deus. Tem muitas vezes que a gente perde o nosso tempo se esmerando e tentando resolver aquilo que nós não podemos resolver, de realizar às vezes sonhos humanos, em vez de realizar os sonhos de Deus. Porque o próprio Deus disse que há um propósito em nós, e Ele colocou esse propósito em você, Ele colocou esse propósito em um. Portanto, não tenha medo, levante a cabeça, siga em frente. Porque não tem sonho sem luta.
Não tem sonho sem dificuldade, não tem sonho sem tribulação, sem dor, sem sacrifício. Mas tem uma promessa e uma esperança, e Ele cumpre todas elas. E nós não vamos morrer sem vê-los. Levanta a tua cabeça hoje, se alegra, porque o menino Jesus nasce no seu e no meu coração para isso. Não se entristeça com as coisas, não se preocupe antecipadamente com aquilo que você não pode resolver. Ele pode. Existem circunstâncias que fogem das nossas mãos, pois é nesse momento que você deve se agarrar à esperança que Ele pôs em você, correr para ela e entregar para Ele. Muitas vezes em aconselhamentos eu digo para as pessoas, quando elas fazem aquela oração: Senhor, não dou conta mais, eu te entrego. Eu às vezes imagino ele lá parado, pensando, até que enfim você parou de tentar com as suas forças. Porque aonde acabam as suas possibilidades, começam as dele. Glória a Deus. Aonde você não pode seguir, é ali que Ele começa a agir. Amém, Jesus. Portanto, entregue, confie, não acredite, confie. Por acreditar, até o diabo acredita. Confie cegamente no Senhor. E eu não estou pregando irresponsabilidade aqui, não. Seja responsável com os seus atos. Mas eu estou te pedindo para que você verdadeiramente descanse no Senhor. Pelo menos no Natal. Quando você ouvir essas histórias, quando você ver essas histórias, quando você perceber o menino Jesus chegando indefeso e o mundo se levantando para acabar com ele. E acabou? Não. Levantou-se um exército para proteger. E se ele fez isso para o Filho, que ele entregou à morte por nossa causa, o que ele não faz por você e por mim? Perceberam esse amor? Esse amor não dá para perceber, mas dá para sentir. Dá para sentir esse amor sendo renovado em nós. Muitos dizem assim: o choro pode durar uma noite, mas muitas vezes as pessoas não veem a gente chorando a noite inteira. Mas é nessas horas que ele fica ali, sentado, te esperando. Entrega. Para de lutar. Entrega. Seja o que for. E normalmente nós tentamos por todas as forças resolver esses problemas. Mas Deus espera que nós entreguemos isso. Então hoje, a minha mensagem para você é que você deixe este menino Jesus trazer esta esperança. E a partir do nascimento do Cristo em você, renovar os seus sonhos. Quem teve um sonho aqui e você desistiu? Conta para mim. Quem teve um sonho? Fala para mim. Quem teve? Levanta a mão. Muitos de nós às vezes entendem que esses sonhos são sonhos grandiosos, são nossos, mas é Deus que os planta em nós. Quando trouxe você aqui, Ele trouxe justamente para isso,
para plantar esse sonho em você. E não o trouxe por acaso. Nenhum de vocês está aqui por acaso. Está aqui porque Ele quis. E eu quero te dizer, e eu fiz pela manhã um ato profético. E o ato profético, ele serve para nos lembrar daquele momento, daquela palavra, daquela mensagem. E eu quero repetir com vocês, dar oportunidade para vocês se lembrarem disso. Lembrarem que o lugar em que vocês estão é terra santa. Que este altar renova suas esperanças todo o tempo. Renova sonhos. Que você entregue aqui nele tudo aquilo que te abate. Que toda tristeza, toda dificuldade, impossibilidade, doença, seja o que for, entregue aqui hoje, porque a terra em que você está é santa, porque o santo está aqui. Ela santifica-se não por nós, mas por Ele. Ele é aquele que eles clamam a todo momento, dizendo: Santo, Santo, Santo. É Ele o Senhor dos exércitos. É Ele o Emanuel, o Deus conosco. E eu vou pedir para você hoje, e eu quero orar e fazer esse ato profético. Levanta, fica de pé, por favor. Pedindo para não demorar muito, eu estou curtando aqui. Mas eu vou pedir para vocês tirarem o sapato e pisarem em terra santa. Isso é um ato profético. Quem não puder, quiser, fica à vontade. Isso aqui não é uma obrigação. É algo que eu estou fazendo para que vocês se lembrem disso. Nesse ato não há poder nenhum. Mas ele é um ato profético porque ele busca lembrar em nós aquilo que Deus está falando para nós. A esperança que nasce aqui hoje brota porque este é um lugar santo. Amém. Glória a Deus. O sonho que aqui nasce porque este é um lugar santo. Porque o santo está entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, está em você e em mim. Por isso, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, o seu sonho para nós. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, determinou que nós fôssemos conforme a imagem do Filho, do menino Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. O que é justificar? Ele diz assim, ó: perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. E aos que justificou, também glorificou. E aí Paulo pergunta então: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Vocês repetem comigo? Se Deus é por nós, quem será
contra nós. Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Vocês. Vocês são os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Se há alguma culpa aqui nesta noite, eu digo a você, é Deus quem o justifica. Porque foi Ele que morreu por você. Portanto, você que está pisando aqui, está pisando em terra santa. Quem os condenará? Se foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a uma matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, e se há alguém aqui nesta noite com um decreto destes, com uma dúvida destas, eu te digo: nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse Emanuel é o que nasce agora. E eu queria orar com você para a gente encerrar. E eu queria te dizer que é este Cristo que o trouxe, que o abraça nesta noite e diz para você: te acalme, te acalme. Se você está triste, se alegre, porque o menino Jesus nasceu. Aleluia. Glória a Deus. Se você está angustiado, se alegre, porque o menino Jesus nasceu. Amém. Então creia que você sai daqui hoje com esta esperança, porque você pisou em terra santa. Deus, graças te damos, Pai, por tudo que fizeste por nós. Nós te agradecemos porque sabemos que a tua mão tem nos guardado. Nós sabemos que nós chegamos até aqui por causa da tua misericórdia, por causa do teu amor. Nós sabemos que nós passamos por tudo por causa disso, porque a todo momento em que a angústia, a dor, a tribulação, a perseguição, a fome toma conta de mim, o Senhor faz nascer o menino Jesus no meu coração, e o Cristo toma forma, e o Cristo
se apodera do meu coração e me dá esperança. E Ele me diz: eu tenho um sonho para você. E não importa nada, nada pode separar meu amor deste sonho que eu tenho para você. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este ano. Te agradecemos por esta terra santa em que nós fomos plantados. Nós fomos gerados no Senhor. Por isso te agradecemos. O nosso coração hoje é de gratidão. O nosso coração hoje é de alegria, porque o Senhor se renovou em nós. Por isso nós te damos graças e te louvamos, Pai, em nome